Ok, então olha, pá, vamos aqui então começar com a nossa conversa, ver se eu não Vamos para a acabo frente, do para vidro. trás vem gente. Exatamente. Portanto, hoje falo com o João, CEO da... Oh, não, espera aí, já agora, não é? CEO da Almar, uma empresa 100% portuguesa, que começou numa garagem de 20 metros quadrados, né? Mais coisa, Isso menos mesmo. coisa, em 1973 e que hoje fatura mais de 15 milhões de euros por ano. Parabéns mais uma vez pelo crescimento que tens vindo a fazer. És a segunda geração já, né? Segunda geração. Exatamente. Com duas megastores, uma delas o maior espaço comercial de material de escritório e papelaria da Europa. Que é esta. Exatamente. Com mais de 2.200 metros 200 metros quadrados. quadrados, sim, Portanto, de loja. Exatamente. Isto assim É um parque de repartido. diversões de papelaria. Isto bem repartido. É um parque de diversões de papelaria. Exatamente, sem dúvida alguma. Com mais de 700 entregas diárias e presença em mais de 30 países, a Almar atualmente é uma referência incontornável no material de escritório e papelaria, obviamente, e das belas artes também. Portanto, neste episódio vamos aqui explorar como é que é gerir uma marca com mais de 53 anos de história, sem nunca perder o rumo, manter-se fiel às origens e ao mesmo tempo conseguires te concentrar na evolução e não ficares preso ao que eras, mas sim aproveitares o que eras para avançar para a frente. Portanto, vamos começar por aí, mano. Como é que tu, para quem não conhece a marca, ou melhor, antes disso, para quem não te conhece, como é que tu te apresentas? Olha, é difícil fazer assim uma apresentação, mas é simples. Os meus pais fundaram a empresa em 1973, as coisas avançaram, eu nasci 3 anos depois, portanto a empresa é mais velha do que eu. E eu nasci com a empresa, não é? Ou seja, eu diria que a empresa é como se fosse a minha irmã mais velha, não é? Está ali e pronto. E depois, quando cresces dentro desse ambiente, quando cresces a viver este tipo de situações, desde miúdo que vinha para a empresa a ajudar, tinha 12 anos, vinha a ajudar os motoristas a carregar, a descarregar, a separar encomendas, etc, a fazer tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eu sou uma montagem daquilo que se previa que viesse a acontecer, não é? Porque já vinha de berço, É Fernando, teu pai, não é? É. O Fernando, eu ainda não o conheci. Ele hoje vai almoçar? Não, ele não está cá, está de férias. Ah! Está de férias. Julho é o mês dele, tempinho, segunda quinzena é tempinho dele tirar férias. Ok, fixe. Pois ele está com 83 e ainda continua 83, é o fundador da empresa, ele e a minha mãe. E continua a rir. E continua a vir cá à empresa todos os dias. A minha mãe continua a participar também todos os dias, porque é importante, não só para eles e para a empresa. Sim, claro. Mas já aí vamos, ou seja, antes de avançarmos aqui para o pessoal que ainda não conhece a marca, como é que tu apresentas a marca a quem ainda não a conhece, por exemplo? Olha, a Almar é, em termos de material de escritório, papelaria, material escolar e artes, sem dúvida, um dos maiores do país, em termos de número de clientes, muitíssimos. Se formos tirar o cliente final, que então é a população em si, imagina em termos de número de empresas, instituições públicas, revendedores, papelarias, etc. Ocupamos um espaço muito, muito grande no mercado, felizmente, mas fazemos um trabalho um pouquinho diferente, que já vem de base desde o início, que é a confiança do cliente, a fidelidade com que fazemos o nosso trabalho, sermos parte da solução e não do problema, apresentarmos soluções completas aos clientes, então a gastar o produto A, mas pode ir para o B, que se calhar acaba por ficar mais barato e compensa em termos de qualidade, etc. Portanto, nós não temos clientes, nós temos parceiros. Todo o nosso cliente é parceiro, nós estamos aqui para os ajudar. Porque este também foi o lema desde o início, portanto, e continuamos a levar esse lema até hoje. Pois, e já, ou seja, isso claramente não são só palavras bonitas, porque lá atrás, aliás, foi da primeira vez que vim cá, eu assisti literalmente, não sei quem é que era a senhora que estava ali, pá, ainda não, mas a senhora estava a aconselhar literalmente a pessoa, o cliente trouxe, pá, resmas de papel e mais umas cenas que já não lembro o que é que era, e ela disse, olha, para comprar isto, e ela em vez de dizer, ok, sim senhor, tens aqui a conta, paga e vai-te embora, ela perguntou para que é que ela queria aquilo.
a senhora lá desbominou o que era e, pá, e ela, eu vi a sair e a dizer à senhora para vir, não sei o quê, apresentou lá não sei o quê, depois não percebi, já estava distante, né? E basicamente, em vez de, olha, é conta, vai-te embora e está feito, a pessoa foi com ela, foi lá escolher as outras cenas, veio e a pessoa ficou toda feliz porque... Essa é que é a diferença e por isso é que é uma empresa, por exemplo, nós não temos contratos a prazo na empresa, nós temos pessoas que estão, quando são contratadas é para a vida toda, depois estão cá o tempo que quiserem, mas é para a vida toda, exatamente porque tem que haver esse conhecimento, as pessoas têm que estar imbuídas desse sentimento de que nós estamos aqui para ser solução. E para ser solução nós temos que... Para que é que precisa disso? Sim. Então vamos adequar o produto àquilo que na realidade necessita e onde possa otimizar aquilo que está a comprar. Ou seja, está a comprar alguma coisa que sabe que é adequado para aquilo que vai necessitar. Porque senão vai para casa, depois não era bem aquilo que queria, depois vai regressar, ou seja, vai ter que andar para trás e para a frente, a perder o seu tempo, quando alguém podia ter dado esse apoio e evitar todo esse tempo. É isso, portanto, isso é a parceria que temos. mas lá está, é interessante porque de ti é normal haver esse discurso, lá está, tipo, tu criaste, acompanhaste isso tudo e etc. E é muito interessante a forma como vocês conseguiram passar isso para... Pá, não conheço a equipa toda, como deves calcular. São 86 pessoas. Portanto, ainda não os conheci todos, como Claro que não. como deves calcular. Mas efetivamente nota-se, e mesmo a forma como o pessoal está a olhar para as coisas e as interações entre o Duarte e outros membros ali da equipe, e a Patrícia também, isso tudo. Mas pegando nisso, ou seja, 53 anos de vida da empresa, portanto, ou seja, criada num espaço de 20 metros quadrados. Tu eras puto nessa... Quer dizer, não existias. Nasceste depois. Exatamente, nasceste depois. Mas tu deves-te lembrar, nos primeiros anos de vida que tinhas, onde consegues lembrar das cenas, relativamente a isso, tipo, os desafios que o teu pai e a tua mãe tinham e isso tudo. E possivelmente eram meia dúzia de pessoas ainda nessa altura. Não era meia dúzia. Quando começou a empresa eram eles dois. Não, certo. Só. E começaram, e o primeiro colaborador da empresa, que ainda está cá, que ainda trabalha connosco há 44 anos, portanto, dos 53 para os 44 anos, aqueles 8, 9 anos, eram eles os dois que faziam tudo. E como é que é, tipo, apanhares essa fase e hoje veres e olhares para trás, ou seja, de duas pessoas, um casal que tinha um sonho, tinha uma cena que queriam criar em conjunto, passar não só para a próxima geração que és tu, mas também estares com... Eu e as minhas irmãs, não é? Portanto, porque as minhas irmãs também trabalham cá na empresa e estão cá na empresa. Portanto, não tenho a relação com... Sim, mas está... É verdade, é um ponto importante. Mas, ou seja, como é que é então veres isto tudo e de repente dares-te com 86 pessoas para gerir, para manter os mesmos princípios que foste educado e que foste criado à empresa e manter isto tudo, ou seja, de duas pessoas... que claramente pensavam de uma forma extremamente idêntica para 86 pessoas que têm que ser encaminhadas a pensar de uma forma, pronto, coesa e isso. Sim. Como é que é esse processo? Há muitas pessoas que estão cá na empresa, que eu as conheci desde o momento que entraram, mas que não estava eu presente na empresa, porque ainda andava a estudar, etc. Sim, sim. Eu acho que isto não é uma situação que vem já do meu tempo na empresa, mas sim que vem do tempo já dos meus pais, desde o início. Portanto, as pessoas sempre foram contratadas com determinado propósito. Além de mais, nós estamos numa cidade que, quando vocês entram na cidade, diz Cidade do Trabalho. Portanto, isto foi sempre uma cidade de pessoal, de malta de fibra e quando não falo de cidade, não é cidade, é toda a região. Zona, que a região é forte nesse lema. E na indústria. Etc. Portanto, eu acho que isso tem a ver um bocadinho com o espírito com que a empresa trabalha. O exemplo vem de cima, a dedicação vem de cima e tudo é um exemplo para as pessoas que entram, porque se fores ver, a forma como a tua empresa progride tem muito a ver com os colaboradores que tens cá dentro. Sim, muito mais do que a própria gestão, porque são maioritariamente essas pessoas que trabalham com os clientes, que lidam com eles diariamente,
Tu não conseguiste conhecer 86 pessoas, obviamente. Ainda não. Eu não vou conseguir conhecer 37 mil clientes. Portanto, automaticamente são as pessoas que cá trabalham que são a cara da empresa. Faz sentido. E, ou seja, em 53 anos tu já passaste muita coisa, ou seja, recessões, FMIs da vida, pandemias e pá, sei lá eu mais o que ainda nem sequer estava vivo nessa altura. Quais é que foram para ti os momentos-chave da história da empresa até agora? Que momentos como se tivesse seguido outro caminho, isto tinha dado asneira e tinha arrebentado com isto tudo? Que tipo de momentos é que aconteceram ao longo? Nesse sentido, eu vou-te dar um exemplo que se calhar acaba por ter mais a ver com, ou com uma resposta mais indicada para aquilo que estás a perguntar, que é todos os grandes investimentos que nós fizemos cá na empresa, fizemos em alturas de crise. Em 2005 fizemos um novo armazém com quase 5 mil metros quadrados, que foi no início da crise. Em 2008, que estávamos na crise, 2008, 2011, início da crise, que já se via que nós abrimos esta loja, que é a maior papelaria da Europa e é 5 vezes superior à papelaria que antecedia esta. Antes do Covid, ali em 2019, abrimos a Megastore do Porto com 1500 metros quadrados, aproximadamente. Portanto, nós sempre nas alturas de crise investimos. Quem é que manda? Investimos. E porquê que investimos? Porque as crises normalmente são passageiras e é preciso ser como a formiga, que é amealhar nos tempos melhores para poder investir nas alturas adequadas. E então esses passos sempre foram dados um bocadinho nesse sentido. Agora, na realidade, achamos que Portugal, até pela sua geografia, pelo seu tamanho, passou e passa problemas muitas vezes graves, muitas vezes por culpa própria, e para as empresas são muito complicadas. Portanto, nós estamos num ramo de atividade diferente, porque nós trabalhamos com todos os ramos de atividade. Por exemplo, se nós estivéssemos num ramo de atividade único, aquele ramo estando em crise, nós estamos em crise. Sim. Como nós trabalhamos com todos os ramos de atividade, e muito por vezes o ramo A, B e C estão com crise, ou estão com problemas, ou estão a retroceder, mas outros 2 ou 3 estão em crescimento, que podem eventualmente ir compensando um bocadinho esses decréscimos. Mas sim, é difícil, mas tem que haver essa gestão, tem que haver esse equilíbrio e por vezes também tem muita sorte. É preciso ter sorte. Nada se faz sem sorte. Nada se faz sem sorte. Também é um ponto válido. E pegando aí na parte dos desafios e das crises e da gestão e esse ponto todo que é claramente interessante, ou seja, como é que tu geres as operações que a Almar atualmente tem, que são gigantes em termos de linha de produtos, as linhas de montagem, a parte da logística, a gestão de não sei quantos mais de 32 países. Como é que tu geres isto tudo? Como é que controlas sem micromanagement? Como é que tu alinhas isto tudo de forma a manter o barco aí para a direção certa? Ora, primeiro usando a experiência das pessoas. Segundo lugar, tendo pessoas responsáveis em cada um dos setores para poder coordenar esse tipo de trabalhos e para nós podermos passar as linhas mestras e discutir os problemas e ver o que é que está menos bem e melhorar, porque há sempre oportunidades de melhoria. Portanto, nós automaticamente poderíamos contratar pessoas com uma formação diferente ou já preparadas para fazer determinado tipo de funções, mas nós preferimos fazer upgrades nas pessoas que estão cá dentro, otimizar aquilo que elas já aprenderam em todo o tempo que cá estiveram e depois otimizá-las para exercer esse tipo de funções. O que é que acontece? Todo esse histórico é positivo a partir do momento que elas não vêm com o livro debaixo do braço, vêm com experiência debaixo do braço. Portanto, além disso, é ter a abertura de poder conversar com tudo e com todos sobre tudo o que interessa e o que não interessa também. Porque a opinião de toda a gente
dá para nós conseguirmos fazer um filtro das coisas que são importantes e das coisas, porque tudo acaba por ser tudo importante, mas das coisas que são mais importantes, que se enquadram mais no pensamento que nós temos para a empresa, e depois adotar medidas necessárias. Nós somos a única empresa no país com certificação ambiental no nosso ramo de atividade. Todas as outras que têm certificação ambiental são indústria, nós somos comércio. Sim. Portanto, nós temos certificação ambiental, somos uma empresa com certificação de qualidade, portanto há procedimentos cá dentro que são desenhados no intuito de seguirem determinadas regras e de nós irmos melhorando todos os dias e a cada dia. Portanto, nós somos medidos, automaticamente medimos-nos a nós próprios, mas também temos instituições externas a medir aquilo que nós estamos a fazer e como estamos a fazer e onde é que podemos melhorar. Portanto, toda esta panóplia de soluções fazem com que nós consigamos ter alguns resultados. E tu és uma pessoa extremamente numérica e gostas muito de ter controlo no sentido de perceber o que é que está a acontecer, para onde é que estamos a ir e tudo mais. Como é que é um dia no teu dia-a-dia, digamos, na parte da gestão? Tipo, quais são as tuas principais preocupações? Como é que fazes a priorização do que é importante, sendo tudo importante, como é que tu fazes a priorização do que realmente é importante para mover a agulha ou mover o barco na direção certa, sendo que, lá está, tens uma data de cenas para fazer. Como é que tu selecionas isso? Isso é a parte boa da minha função. A parte boa da minha função é ter muito que fazer, mas aparecer sempre coisas novas. Eu tenho um bocadinho aquela situação que chamavam às crianças dos bichinhos carpinteiros, não é? Que não estão paradas em lado nenhum. Eu sempre tive um bocadinho isso e então o facto de todos os dias aparecerem situações diferentes, ou um problema há, ou porque apareceu esta situação, ou temos que resolver isto para nós também nos traz saímos um bocadinho do marasmo do que é o nosso trabalho, porque eu não tenho um dia igual ao outro. Mas quais é que são os teus maiores desafios enquanto gestor da empresa? Ou seja, 15 milhões de euros, pá, é... Os desafios são principalmente o país e a economia. Portanto, a função que eu exerço não é para gerir o dia de hoje. Sim. É para gerir o setembro, outubro, o novembro e o dezembro. E eu, quando chegar a setembro, outubro, novembro e dezembro, já tenho que estar a pensar em maio, junho e julho do próximo ano, e etc. Porque, infelizmente, da forma como o mundo está, não conseguimos dizer vamos fazer um projeto a 5 ou 6 ou 10 anos. Temos que ir gerindo, vamos fazer um projeto a 2 anos ou 3 e depois vamos... ao contrário das linhas de comboio, que têm um ponto de saída e um de chegada, o nosso objetivo é chegar ao destino, mas nós não sabemos qual é o caminho que vamos percorrer, porque temos que ir... É tipo aquele do Charles Chaplin que o gajo vai metendo as cenas à medida que vai andando. Exatamente, temos que fazer como as cobras, não é? Temos que ir gerindo, temos que ir mediante o chão que nos vai aparecendo. Mas isso é um ponto interessante, para até o Mike Millions, o Billions, o Miguel Milhão. Aliás, tu até já referiste isso também, que é a questão de planear o futuro, a controlar o futuro e toda a questão de que um CEO, um gestor, ou seja, uma pessoa no teu dia-a-dia não pode estar preocupado com o dia de hoje, nem o dia de amanhã, mas sim com o dia do ano que vem ou com o dia dos não sei quantos meses à frente. Mas nós vemos isso em Portugal, pelo menos o que eu tenho visto, e até falámos disso lá no Dubai quando estávamos lá no... Como é que era aquele restaurante? Não interessa, quando estavas lá a jantar, pronto, não interessa. O ponto é, manifestaste isso várias vezes já, que é a dificuldade de conseguires planear alguma coisa que saibas que vai lá estar, no sentido de o governo mudou, já não dá da mesma forma. O Trump agora mete as taxas não sei o quê, ok, na tua cena em si a influência não é muita, mas indiretamente, por causa dos teus clientes... Tem influência na economia, e a partir do momento que tem influência na economia, tem influência em qualquer empresa. Exatamente. Como é que tu geres essa insegurança, digamos, essa incerteza, mais isso, como é que geres essa incerteza de forma a assegurar que os objetivos e compromissos que tu desenhaste e que vão influenciar a empresa ao longo do tempo vão ser cumpridos? Olha, em primeiro lugar é preciso interpretar os dados e não a informação. Ok. Portanto, não é olhar para o telejornal que se vai captar a informação necessária para o nosso dia-a-dia no trabalho. É captar os dados daquilo que a economia nos está a dizer, ou aquilo que vai acontecendo, interpretar bem esses dados e ver dentro do nosso nicho de clientes, etc., de que forma é que nós
conseguimos fazer uma gestão antecipada, ou seja, qual vai ser o comportamento daquele cliente, ou do A, ou do B, ou do C, ou do mercado em si. Por exemplo, temos uma altura muito propícia para analisar este tipo de situações de uma forma mais abrangente. Na altura do Covid. O Covid quando veio o Covid, todos os dias havia uma situação nova. Nós não sabíamos se íamos ficar todos fechados em casa, se não íamos, como é que íamos. Ou seja, nós tínhamos que fazer uma gestão aqui um bocadinho com base naquilo que já se estava a verificar nos outros países que estavam a passar pelo problema. E ainda nós não tínhamos chegado na realidade ao problema, mas alguns já estavam a passar. Portanto, nós tivemos que fazer dos outros exemplo e ir fazendo o nosso trabalho dentro um bocadinho disso, antecipando cenários, pensando um bocadinho à frente. O nosso dia-a-dia acaba por ser um bocadinho isto também, mas de uma forma diferente. O mercado está numa mutação constante, nós estamos agora com... toda a gente diz que estamos a caminhar para a inteligência artificial, já caminhamos nela há 3 ou 4 anos, portanto não é nada de novo. A forma como as pessoas vão agir, como vão comprar, como vão procurar, como vão informar-se vai ser completamente diferente, já é no presente um bocadinho e vai ser muito mais diferente no futuro. Portanto, as empresas têm que estar preparadas, têm que antecipar esses cenários, têm que estar sempre a pensar à frente, para quando as coisas surgirem, nós na realidade já ser alguma realidade. Isso é o dia-a-dia. A prova viva é os dados que tu tens, a parte do online eu estou por dentro, né? A parte offline, como deves calcular, não? Mas, ou seja, tu já estás a começar a ter entradas consideráveis via ChatGPT. Portanto, ou seja, significa que o pessoal realmente já está a procurar por ti, ou tu estás a ser uma das melhores soluções a serem apresentadas, assim é que é, pelo próprio ChatGPT, quando, acima de tudo, é cenas de escola. O coisa de escritório, por acaso, não tenho certeza. Eu vi foi a cena da escola e etc. Mas ok, então, mas pegando nisso, pá. Ou seja, como é que tu sentes que atualmente a questão do nosso país e a situação da indústria estar numa situação um bocado precária, como é que tu sentes que isto tudo, para onde é que tu sentes que isto está a caminhar? É mais por aí. Com a questão do Trump, com a questão da Europa no estado que está muito focado na parte de serviço e etc, e a parte industrial estar a cair completamente. Como é que tu vês que é o futuro de Portugal? E depois como é que vês qual é que é o futuro da Europa na área então do retalho e isso? Olha, eu acho que nós temos agora, por exemplo, um exemplo muito bom para analisar isso. Nós tínhamos, há 40 anos atrás, tínhamos uma forte indústria militar. Mas depois não havia guerras, não havia nada, e aniquilou-se tudo que havia. Mas agora é preciso tudo outra vez. E o problema de Portugal está exatamente nisso. É que muitas vezes não consegue manter as coisas minimamente funcionais porque acha que aquilo agora acabou e porque agora vamos virar a tendência para aquele lado. E a indústria não é assim. Portanto, nós temos que preservar a indústria que temos no país. Muita está-se a transferir para o exterior também por tudo e mais alguma coisa que é fácil entender. E então é importante que quem governa tenha noção de que se não houver estabilidade, se não houver capacidade das empresas investirem em inovação, e em Portugal não há, porque os impostos são tão altos que é difícil as pessoas reinvestirem em inovação. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, eu não falo de Portugal, falo na Europa inteira, mas Portugal, se calhar, até dos países da Europa que têm uma carga fiscal mais alta. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, perguntaram a um empresário americano onde é que está o maior investimento que ele faz por ano, ele vai dizer inovação. Portanto, ele já está a preparar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque ele está constantemente em inovação, investe em inovação, e as coisas a partir desse momento é uma bola de neve e vão rolando. Em Portugal, as empresas trabalham, não digo todas, mas uma grande parte para pagar impostos. E temos muita PME, felizmente, porque são empresas flexíveis e versáteis, mas é preciso preservar isso. E preservar isso depende um bocadinho também dos governos que vêm da Europa, propriamente dita, porque muitas vezes nós também assumimos e recebemos uma consequência daquilo que são as decisões da Europa. E depois também depende um bocadinho do dia-a-dia. Portanto, nós temos uma guerra que começou na Ucrânia, que já devia ter acabado há muito tempo, depois foi no Médio Oriente, agora já estão outra vez algumas picardias na Síria, há zonas do globo que já nem se fala de guerras, como no Sudão do Sul, etc., que as coisas também não param. A economia é isto, portanto,
em si, eu acho que o país podia ser, sem dúvida, a Califórnia da Europa. Podíamos, neste momento, já ter um porto de Sines como o segundo porto de águas profundas da Europa, a seguir a Roterdão, e isso foi dito há 20, 25 anos atrás, ninguém fez absolutamente nada com isso. Podíamos só aí ter uma base logística fabulosa para o sul da Europa, para o produto entrar para Portugal, Espanha, sul de França, Itália. É preciso tomar medidas, é preciso alguém que queira ir para lá para servir o país e fazer e antecipar cenários como qualquer empresário tem que fazer na sua empresa. Mas aí é que está, pá. Aí é que está. Os empresários antecipam cenários. Temos que antecipar cenários. E eu acredito que também em termos de política não seja fácil antecipar cenários porque as coisas estão constantemente a mudar. Portanto, não lhes cobiça a tarefa em lado nenhum. Sim. E não sei se a tarefa deles não será muito mais difícil do que gerir qualquer empresa. Agora, na realidade, nós sentimos de que não existe muita proximidade ou preocupação daquilo que serão as empresas portuguesas no dia da manhã. Porque se eventualmente assim fosse, a carga fiscal não podia ser como é, porque é difícil conseguir potenciar empresas se não conseguir investir no próprio negócio. E um caso muito prático é UAE, ou seja, Dubai, Abu Dhabi, etc. Eu sei que são casos extremos do que estamos aqui a falar, mas em 50 anos aquela porra ficou, obviamente, a ser o centro do mundo no que diz respeito à parte comercial, desenvolvimento, indústria, enfim, mas tudo o que é inovação, obviamente, está lá. E um dos principais catalisadores foi mesmo a facilidade de impostos e a parte de sim, taxas. obviamente que no caso do Dubai, o Dubai em si, pelos recursos naturais que tem, sim, obviamente, sim. pode eventualmente viver só dos recursos naturais, e Portugal não tem esses recursos naturais para viver. E obviamente que sabemos que tem que haver uma carga fiscal, agora, não precisa claro. de ser uma carga fiscal com o impacto que está a ter, e que já vem de há muitos anos, portanto isto não é uma questão de um único governo, são de vários não governos. Nem sequer questão de um partido. Assim. Portanto, os espanhóis queixam-se do mesmo, apesar de ter uma carga fiscal menor que nós, os franceses também. Portanto, é o que é. Eu acho que isto é uma situação da Europa, e a Europa é que tem que mudar um bocadinho o rumo, num sentido positivo, que seja benéfico para todos, e não estando a olhar qual é a posição da Europa no mundo, mas sim olhando para a Europa em primeiro lugar, resolvendo os problemas da Europa, e depois olhando para a Europa no mundo. Porque estamos preocupados em nos encaixar naquilo que o mundo pensa de nós e não estamos preocupados em arrumar a nossa casa para estar preparados para o mundo. É verdade, é verdade. E pegando essa parte de arrumar a casa e estarmos preparados para o mundo, ou seja, a tua área, a área em que atuas, papelaria, escritório, material de escritório, escolar e isso tudo, digamos que não é reconhecida por ser altamente tecnológica e esse tipo de situações. Contudo, vocês, foram uma das 600 primeiras lojas online a aparecer em Portugal. Sim. Como é que, não estando tipo na cena de obrigatoriamente temos que lá estar, vocês estiveram na vanguarda, digamos, do início do e-commerce em Portugal? Tínhamos que estar. Porque nós sempre fomos defensores de que candeia que vai à frente e ilumina duas vezes. E porque nós achamos que aquelas pessoas, nós não nos podemos esquecer que o mercado não é feito de pessoas acima de 50 anos e 60 e 70. Portanto, nós tínhamos que tomar a decisão de que a acessibilidade, a inovação e a simplificação do trabalho das pessoas, o facto da pessoa poder estar sentada em sua casa ou estar no sofá ou no carro e comprar qualquer tipo de material que necessite sem ter que se deslocar a lado nenhum, nós tínhamos automaticamente que estar nessa frente, e fomos da nossa área de atividade, fomos o primeiro a aparecer. Sim, da vossa área e não só, mas sim, exato, da vossa área, acredito plenamente que sim. E como é que, ou seja, fala-se muito de inovação, já falámos aqui de inovação, mas concretamente, como é que tu inovas a nível tecnológico, por exemplo, e de logística, na Olmar, de forma a potenciar o crescimento? Olha, a Olmar podia, em termos logísticos, ser muito mais automatizada e muito mais robotizada do que aquilo na realidade é. Mas nós não estamos a trabalhar noutro mercado, estamos a trabalhar em Portugal, e uma grande maioria dos nossos clientes, se a maioria das empresas são PMEs, a maioria dos nossos clientes também são PMEs. Portanto, e as PMEs
tem um consumo que funciona mediante a economia. Portanto, nós temos que nos automatizar até ao ponto que não nos retire flexibilidade. Uhum. Ou seja, nós temos que ser organizados. Eu tive uma vez um professor que me disse isto na faculdade e eu achei uma piada, porque ele disse que uma organização tem que ser organizada, e por isso é que é uma organização. Mas em Portugal, uma organização que não for minimamente desorganizada não tem futuro. E é uma realidade. Portanto, tem que ser uma organização que permita que os seus procedimentos e os seus processos permitam ajustes a qualquer momento do dia. Uhum. E isso não pode ser robotização. A robotização é pega aqui e leva ali, pega aqui e leva ali. E acabou. Portanto, podem haver algumas... mas o facto de parar um processo deste género pode ter custos, pode ter coisas que dificultem depois todo o processo de ir para a frente. O facto de nós ainda o conseguirmos fazer com parte manual, parte automatizada, permite-nos ter este tipo de flexibilidade. Portanto, e acreditamos que é a melhor forma de trabalhar. Neste momento é a melhor forma de trabalhar. Ok, e a nível, ou seja, como é que a parte do online tem estado a influenciar o crescimento do online? O online, neste caso, o e-commerce e... Eu diria que é o que tem maior crescimento na empresa nos últimos 4 anos. Portanto, é a loja da empresa que mais cresce nos últimos 4 anos é o online, porque nós não estamos a fornecer mercado local, estamos a fornecer mercado nacional. E a partir desse momento, a nossa presença online é fundamental para podermos captar novos clientes e satisfazer aqueles que já são nossos clientes. Portanto, E a internacionalização também é isso. a internacionalização, que é muito importante também. Na nossa área de atividade acaba por ser um pouquinho mais, em alguns casos, mais difícil, noutras mais fácil, dependendo do mercado. Mas sim, é uma questão, porque na nossa área de atividade, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a pautação de um caderno aqui é diferente da pautação de um caderno em Espanha, em Itália também é diferente, e em França mais diferente é, em Inglaterra também é diferente, no Médio Oriente é completamente diferente, em África é diferente, na América do Sul, ou seja, vender para Portugal ou vender para a Espanha não pode ser o mesmo artigo. Muitas coisas, por exemplo, em cadernos, estamos a falar de uma situação deste género, podemos falar, uma esferográfica é igual. Sim. Mas, por exemplo, há mercados que têm mais tendência a escrever com escrita fina, outros com escrita média. Outros gostam mais de outro tipo de produtos. Portanto, depende um pouquinho. Aquilo que se vê, por exemplo, agora no norte da Europa, que está um bocadinho bastante à frente do resto do centro e sul da Europa, por exemplo, em termos de educação, eles começaram a digitalizar a educação há cerca de 8 anos atrás, com livros digitais, cadernos digitais, deixaram de usar o esferográfico, o lápis, o caderno, e passaram tudo para a área digital. E agora começaram todos a retroceder, porque viram que o nível de ensino teve uma quebra brutal, porque as crianças não aprendem dessa forma. Porque a nossa mente... muitas vezes no subconsciente, quando pegamos num telefone ou quando pegamos num computador, o rendimento não é o mesmo. Ou seja, para um adulto é mais fácil controlar, para uma criança não é. Portanto, eu acredito que até determinada idade o livro, o caderno, a esferográfica, o lápis vai sempre continuar, se querem que na realidade as crianças aprendam. É mais trabalhoso, entre aspas, escrever com uma esferográfica, com lápis, seja o que for, e isso obriga a um exercício cognitivo completamente diferente. Nós, adultos, digamos, torna-se muito mais fácil a parte tecnológica porque nós já não estamos a exercitar propriamente nós estamos a aprender. Exato, a executar, queremos acelerar as cenas. E efetivamente, mas esse estudo foi interessante, ou seja, depois saíram estudos e documentos sobre isso, mas há coisas que eles conseguiram melhorar com a parte tecnológica, que é a parte lógica, isso aí eles conseguiram melhorar bastante, mas ao mesmo tempo notou-se uma queda na parte das ligações de temas, ou seja, e na facilidade de expressão e isso tudo, isso caiu bastante, portanto sim. Ok. Já voltamos aqui. Ok, vamos avançar para a parte do teu slogan, do vosso slogan, que é basicamente para mentes despertas. O que é que isto representa ao certo, para além de, obviamente, ser um slogan interessante em marketing? Olha, o para mentes despertas é exatamente aquilo que nós vemos nos nossos parceiros, nos nossos clientes. Portanto, nós, para comprar um caderno ou uma coisa qualquer, vais ali a qualquer lado e compras. Mas nós... estamos um bocadinho além.
Nós queremos ter produto diferente, coisas diferenciadas, além das coisas normais que são necessárias, temos coisas diferenciadas, criamos muito produto daquilo que vendemos. Muitas das coisas são criadas por nós, são desenvolvidas por nós, cá dentro, tendo como feedback alunos, professores, pessoal da indústria, dos escritórios, que começam a ter determinada tendência de consumo por uma necessidade, e nós olhamos para a necessidade e otimizamos os produtos de forma a que preencha mais aquele requisito. Ou seja, que seja mais complementar, que seja melhorado. Portanto, preocupamos um bocadinho nisso. E então essa criação, essa inovação, essa modernização vem um bocadinho disso. Se estamos no país ideal para isso, não estamos. Em todos os sentidos não estamos, porque continuamos a ser 10 ou 11 milhões, a massa crítica não é assim muito grande. Quando se vai produzir alguma coisa, como se sabe, quanto maior a quantidade, o preço acaba por ser justificativo ou ser mais fácil, ou baixar o custo de produção. E com um país de 11 milhões, ao comparar com os nossos vizinhos que são 50, ou com a Alemanha que são 60, ou com a China que são 1 bilhão e 400 milhões, torna-se complicado. Mas nós achamos que temos que continuar a fazer este trabalho, e o nosso sucesso no exterior tem vindo a ser um bocadinho através disso, da qualidade do nosso produto, da inovação do nosso produto, da modernização do mesmo. Portanto, nós conseguimos vir um bocadinho por aí. E pegando nessa parte até da parte de estares a acreditar ao lado dos teus clientes e não serem clientes e sim parceiros, como vocês manifestam bastante, como é que tu vês o papel da Olmar no dia a dia das empresas em Portugal? Nós só queremos ser a solução. Quando eles pensarem em material de escritório, cormato, qualquer coisa que rodeie este tipo de produtos, que pensem no Olmar em primeiro lugar. E para isso não é uma forma de os convencer que o Olmar é a solução para eles, é mostrar que o Olmar é uma solução para eles. E esse mostrar faz-se no dia-a-dia, com as entregas, com a resiliência, com a resolução de problemas quando os mesmos existem, porque existem sempre, seja aqui ou seja acolá. Portanto, a forma como nós no dia-a-dia gerimos este tipo de situação é que fideliza os parceiros a trabalhar connosco. Ao mesmo tempo que vamos inovando, tendo produtos à frente daquilo que o mercado vai apresentando. Muitas vezes começam a surgir tendências que nós já temos à venda aqui há um ano atrás, e que vamos tentando focar também um bocadinho esse aparecimento desses artigos. Portanto, este tipo de antecipação e de apresentação também faz com que os parceiros se sintam confortáveis, porque sabem que, à partida, este tipo de necessidade que eu tenho, eu sei que eu vou ao Olmar e eles têm a solução que eu preciso. E pegando nessa parte, isso é o exemplo claro, é a parte do online que tens tido um crescimento bastante. Já trabalhamos há quanto tempo? Há 2 anitos, não? Foi bem, se 2 calhar já. anos. Sim, 3? 2 anos. 2 anos. Já lá vai, pá. E tem sido muito interessante acompanhar o vosso crescimento, especialmente no online, obviamente. Hum, como é que tu vês, ou seja, na tua área, como é que tu vês a parte do e-commerce a crescer? O que é que tu sentes que é o futuro da Almar nos próximos 5 anos? É começar a ir mais, quer dizer, mais já estás no online, mas começar a balançar mais os recursos, não só financeiros, mas de tempo, de humanos, financeiros e tudo, mais para a parte do online, para começares a ir lá para fora com mais peso através do online, sem ser em B2B, digamos, ou tu sentes que faz mais sentido manter-te no B2B e focar-te mais internamente, por exemplo, em casa, no sentido de em Portugal? Bem, eu acho que nós, em termos da nossa área de atividade, temos muito mais a tendência de olhar para o mercado europeu, até pela proximidade e pela forma como as coisas funcionam, que são mais parecidas connosco. Exatamente por essa tendência que nós fomos vender e fazer feiras no Médio Oriente e procurar clientes em outros continentes, e América do Sul, etc., porque achamos que temos produto diferenciado. Agora, se me perguntas dentro de 5 anos o que é que vai acontecer, isso depende muito daquilo que a economia for fomentando, porque há parcerias que hoje não funcionam e que amanhã passam a funcionar, e vice-versa. Por exemplo,
nunca houve barreiras à importação e exportação de produtos entre os Estados Unidos e a Europa, ou as barreiras que existiam eram conhecidas e eram fáceis de ultrapassar, e agora estão a ser negociadas outro tipo de barreiras. Sim. Portanto, e pode-se criar aqui um nicho diferenciado por causa disso mesmo. Isso para as marcas dos Estados Unidos e para as marcas que estão na Europa, que exportam para os Estados Unidos e os Estados Unidos para a Europa, tudo que sejam barreiras não funciona, não é bom. Isso pode abrir outras brechas. Nós sabemos que temos é que estar atentos e ver essas brechas que vão aparecendo e que vão surgindo, mas na realidade eu vejo, até pelas últimas tendências, as coisas cada vez mais egoístas, ou seja, a Europa olhar mais por si, começando pelos Estados Unidos, que olhou sempre muito mais por si, agora muito mais que no passado. Todas estas barreiras geopolíticas que vão surgindo também podem criar necessidades no futuro. Nos próximos 5 anos, nós temos em mente já determinados focos, mas passam essencialmente por continuar a fazer o trabalho que iniciamos há um tempo atrás de aumentar mercados, se calhar não aumentar novos mercados, mas sim potenciar nos mercados que estamos presentes. Mas tu estás a querer fazer isso pelo digital ou pelo offline, digamos? Nós só conseguimos fazer isso pelo offline. Pelo digital é muito mais mercado interno. O mercado externo, como nós vendemos essencialmente para empresas que vão distribuir o nosso produto nesses mercados, eles é que têm essa função de fazer esse trabalho. Até porque são línguas diferentes e características diferentes. Nós, no mercado interno, sim, sem dúvida. No mercado externo, já faz parte dos nossos clientes ter esses automatismos. Mas então estamos a falar do B2B, mas, ou seja, no B2C estamos a fazer esforços para a parte de Espanha, especialmente, correto? Sim, a Europa, qualquer destino europeu que esteja perto é aceitável. Estamos a fazer esse trabalho, mas sim, eu acho que as regras que o mercado nos vão ditando e as transformações que o mercado vai ditando é que nos vai fazer também ajustar algumas situações, mas acreditamos que neste momento o mercado europeu está muito mais ajustado e próximo daquilo que nós consumimos também. Sim, e com mais interesse acima de tudo, porque agora temos a questão de, pronto, os Estados Unidos já não há, China... Sim, mas mesmo a presença na Europa tem que ser muito bem medida, sabes? Porque, por exemplo, nós podíamos ter o nosso produto todo à venda na Amazon e não temos. Sim. Não temos nada. E porquê que não temos nada? Porque, direto ou indiretamente, íamos condenar todas as papelarias que vendemos, porque a Amazon faz os preços que lhe apetece fazer. Normalmente é muito mais caro que a concorrência, mas faz os preços que lhe apetece fazer, não respeita. E então nós achamos que nesse sentido temos que defender os nossos parceiros. E não só, depois ficas um bocado na mão e tu começas a ganhar uma grande dependência para o marketplace, nesse caso da Amazon, e é uma carga de trabalho, sim. Ok, nós já trabalhamos, como estava a dizer, há 2 anos, ou lá, qualquer coisa desse género. 2 e qualquer coisa. Desde que nós começámos a trabalhar juntos, o que é que sentes que mais mudou na estrutura ou na performance digital, obviamente, da online? Olha, em termos de procura e de abertura de clientes novos, surgiram muitos e vão surgindo muitos, felizmente. É um trabalho que tem sido feito por vocês, de potenciar a nossa imagem online, em tudo aquilo que nós vamos investindo e crescendo, e temos notado, na realidade, um crescimento em termos de B2C e B2B, de potenciais clientes e novos clientes que nos surgem quase todos os dias. Portanto, isso significa que o trabalho que vocês estão a fazer é um trabalho que nos está a trazer resultados. Isso é visível. Por isso é que estamos há 2 anos. Senão já tinhas ido para alguma pessoa, mas olha, vai dar uma volta. Ok, e vocês têm uma frequência de compra gigante, ou seja, a frequência de compra anual é consideravelmente alta, porque lá está, o cliente entra, depois continua a consumir. Ok, e tu sentes que hoje há mais clareza na operação e na visão de escala, ou melhor, como é que tu sentes que o trabalho em conjunto... Como é que sentes que o trabalho em conjunto influenciou a tua clareza e o teu controle no processo de escala do B2C, mais focado até na parte do online? Olha, o online também nos ajuda a aprender outras coisas, mesmo para as lojas físicas que nós temos. Portanto, há tendências de venda que vieram do online e que depois se repercutiram nas vendas nas lojas. Sim. E há outros produtos que nas lojas vendiam muito bem e que no online praticamente não vendem. Portanto, são produtos complementares.
São coisas complementares, mas o online tem vindo a crescer um bocadinho pela necessidade, ou seja, tu vais à net, precisas de comprar isto, procuras o produto e o facto de estares lá como solução é meio caminho andado para poder ser um alvo de pesquisa e de compra. O estar presente, o ter preços competitivos e ter o produto adequado e coisas até diferenciadas, ajuda a estar à frente. Isso implica que temos que estar com a empresa certa, que nos ajuda a potenciar esse tipo de informação, que é aquilo que nós queremos, e de irmos estarmos a trabalhar em conjunto para passar essa informação nas primeiras linhas, como costumamos dizer. Exatamente. Sim, ou seja, lembro-me que há 2 anos e qualquer coisa, nas primeiras reuniões que tivemos, estavas-me a tirar a pinta e a ver o que é que este gajo tem para aqui para dizer e não sei o quê, a ver se era mais um do marketing ou mais um guru, etc. Mas como é que era. E lembro que um dos principais temas que tu tinhas era ou seja, conseguis conectar a ação à reação. Ou seja, tipo, o custo de adquirir clientes, como é que isso realmente influencia nas coisas, como é que eu consigo controlar é uma coisa que controlo, mas como é que eu consigo influenciar o custo de adquirir o cliente e esse tipo de situações. Ao longo deste tempo, como é que tu sentes que esses pontos de controlo e de clareza têm evoluído? Ou seja, sentes que as coisas estão mais controladas, primeiro que tudo, isso é importante. Sim, mas também um bocadinho por vosso controlo, não é? Por vocês terem, e o nosso departamento de marketing, trabalhando diretamente convosco, vocês vão fazendo um trabalho no intuito de, nós sabemos que a busca de clientes tem um preço. A busca de cliente tem um preço. E o controle desse preço é muito importante para uma empresa. Portanto, e nós achamos que nesse sentido a capacidade de crescer tem que ser igual à capacidade de investir. Ou a vontade de crescer tem que ser igual à vontade de investir. Exatamente. Quando as coisas não são assim, depois chegamos a um ponto em que não saímos daquilo. Não é? Exato. Portanto, eu acho que relativamente a essa preocupação, vai sempre existir, não é controlável, não é uma situação que nós consigamos controlar, mas é uma situação que vai estar sempre no nosso subconsciente, mas achamos que temos feito passos, temos dado passos. Sim, tem sido uma aventura muito porreira. E o que tu disseste agora ressoa aqui algumas coisas interessantes, que é tipo capacidade ou a vontade de investir tem a ver com como é que disseste, com a vontade A vontade de investir tem que ser igual à vontade de atingir os resultados. Portanto, nós se queremos atingir resultados e se queremos ir buscar, sabemos que proporcionalmente tem que haver uma outra face da moeda. É verdade, só que é engraçado é que a maioria do pessoal não tem essa sensação. Ou seja, eles vêm do offline, né? Já tipo marcas de shopping, sendo assim, a faturar 20 milhões, ou 15 milhões, ou 10 milhões, ou seja lá os milhões que for. Vai para o online, isto não tem custos. É o online, uma cena digital, montas o site e aquilo começa a vender para caraças. E depois começas a fazer as contas e percebes, ok, queres fazer 100 mil ao mês? Ok, sim senhor, 100 mil ao mês. Ou seja, se estiveres a fazer... Custa de X. Exatamente, e começas a fazer as contas, ou seja, 100 mil ao mês. Vai que tenhas até uma margem bruta ali de 50%, mais coisa, menos coisa, que já é bastante porreiro. Muito bom, para a nossa área isso é impossível. Nossa área isso é completamente impossível. Ou seja, se tu tiveres um ROAS de 4, que é, ou seja, o retorno sobre investimento e velocidade de 4, tu tinhas de estar a investir ao mês 25 mil euros. E o pessoal fica lá, isso estás doido, não sei o que é isso, não é assim, não é assado, para isso invisto na loja física e não sei o quê. Ok, mas tu estás aqui em reunião. Por algum motivo. Eu acho que há parte disso que eu acho que é fundamental as pessoas terem essa noção. Só se consegue crescer investindo. Nesse sentido, só se consegue crescer investindo. Em parceria com isso, eu vejo também a parte do crescimento orgânico, que é muito importante. Eu acho que o crescimento orgânico de uma empresa online é muito importante. E já se nota em alguns outros países que, por exemplo, há pessoas que não têm alguma renitência em carregar em patrocinados, em anúncios. Mas, ou seja, eu acho que o crescimento orgânico junto com o crescimento pago é fundamental para o crescimento de uma empresa online. Concordo, mas é isso, ou seja, ainda há bocado estávamos a falar da necessidade de inovação e disso tudo, e o tecido empresarial português é constituído especialmente por 80, por PMEs, 80 não sei quanto por cento, logo o que é, não tenho o número certo. Mas o pessoal ainda tem muita cena do online, que aquilo é um bicho de 7 cabeças e que aquilo é só meter dinheiro nos anúncios e aquilo dá dinheiro, não sei o quê. Não. E se eventualmente alguém tiver algum problema com isso,
e se eventualmente alguém achar que por alguma razão existe ali alguma debilidade e que não tenha a noção de que o que está a semear vai colher a seguir. Eu não conheço ninguém que vá apanhar milho em setembro, outubro, se não o plantou em abril. E aí é a mesma coisa, ele está a pagar e vai colhê-lo a seguir. Mas não pode colhê-lo se for uma empresa que não tenha condições para estar no mercado. Não é? Não vais captar a atenção com uma coisa que não funciona. Vais captar a atenção com uma coisa... Portanto, qualquer negócio que exista, que venda os seus produtos, sejam eles quais forem, tendo ele mercado e a trabalhar convosco resolve uma grande parte do problema. Agora tem que investir. É um ponto válido. Se não investir... É um ponto válido. Ainda no outro dia estávamos ao telefone a falar daquela cena das quase toca e não sei o quê. Exatamente. Mas já agora por curiosidade, pá, o que é que para ti faz mais sentido? Estás num processo de escala. Não agora tu na Almar, mas tu enquanto empresário. Estás num processo de escala. Tu preferes volume financeiro, aumentar o volume financeiro, o volume de faturação, mas reduzir a margem líquida do negócio momentaneamente, enquanto estás na fase de escala, ou preferes retardar o crescimento da empresa, mas aumentar então a margem líquida do negócio? Depende do negócio. Primeiro depende do negócio, depende da empresa. Por exemplo, para uma indústria que tem uma máquina a trabalhar e que estão a 100 peças, o pensamento só pode ser um. Porque se a máquina não trabalhar, se ele não vender, ele vai para continuar a pagar a máquina, vai continuar a pagar as pessoas e não vai buscar nada. Exato. Portanto, ou seja, o negócio em si é que vai definir um pouquinho a tipologia E eu acho que, como tudo na vida, o meio termo é o importante. Eu acho que nós não podemos ir tanto ao mar nem tanto à terra, ou seja, eu acho que não há nenhum... Eu acho que o ponto A que tu falaste não anula o ponto B, nem o B anula o A. Eu acho que as empresas têm que ser um bocadinho dos dois. A empresa, se não tiver rentabilidade, não consegue investir em si própria e não consegue crescer e não consegue investir na área digital e não consegue investir para ter uma presença online muito melhor e maior, etc, etc, etc. Portanto, ele tem que ter automaticamente rentabilidade e para melhorar as condições das pessoas que trabalham na empresa e etc, etc, e tudo isso. Portanto, tem que ter rentabilidade. Se não tiver rentabilidade, está a aniquilar o seu próprio futuro. Ao mesmo tempo que tem que saber que, por vezes, a parte de crescimento e potenciar as vendas tem que automaticamente abdicar de alguma margem, etc., para poder atingir foco. Ou seja, eu diria que a função principal de um CFO é exatamente este equilíbrio. É este equilíbrio. Agora está na altura de nós puxarmos um bocadinho para vender mais e queimar aqui e ali. Agora calma. Portanto, acho que é um bocadinho o meio termo. Ou seja, da pergunta que tu fizeste, nem este nem oeste. Centro. Centro. Médio centro. Sim, senhor, ok. Então, e para terminarmos aqui, ou seja, tu já estás numa posição muito interessante, não só a nível nacional, mas a europeu também, volume de faturação, volume de negócio, o negócio em si, tempo de mercado, nome no mercado e tudo mais. Tens umas tantas outras pessoas que gostariam de já ter o sucesso que tens vindo a alcançar. Que tipo de conselhos é que tu darias às pessoas que estão a querer crescer os seus negócios, que estão ainda abaixo dos 15 milhões, mas que estão a querer chegar lá e que não percebem bem para onde é que a casa vai? O que é o caminho? Ora, em primeiro lugar, dar conselhos é uma coisa muito difícil, porque nós para isso temos que estar na pele das outras pessoas, viver o que as outras pessoas vivem, sentir o que cada negócio precisa, tem, não tem, o que é que tem de bom, o que é que tem de mau, para poder... Ou seja, o exemplo aqui não pode ser exemplo em qualquer outra casa, porque as casas são todas diferentes, as empresas são diferentes. As pessoas são diferentes. E como as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes. Porque as empresas são um bocadinho a extensão daquilo das pessoas que lá trabalham. Mas acho que nesse sentido, a primeira coisa é a perseverança. Depois é o foco. As pessoas perdem muito foco. Hoje estão a olhar para isto
e amanhã já têm outra necessidade de olhar para outro assunto que é muito importante, mas esqueceram-se daquele ponto que podia ser ali numa coisa de nada uma salvação para muitas coisas. Portanto, eu acho que nós temos que ser focados, vemos aquilo que é fundamental, trabalhar em cima disso, respeitar e potenciar as pessoas que trabalham connosco diariamente, ouvir muito o consumidor, que é uma das coisas que nós também fazemos aqui. E é uma dificuldade muito grande, por exemplo, se for uma indústria, por vezes produz algo para o mercado, mas não está a ouvir o consumidor. Por vezes tem testers que vão ouvir, etc. Mas não é a mesma coisa. Nós temos o consumidor que vem aqui às nossas lojas diariamente e que nos comunica e que nos fala disto e que nós apresentamos um produto XPTO que criamos e que ele nos vai passar um feedback. Este tipo de trabalho é fundamental em qualquer área de atividade. E depois o crescer depende de duas coisas muito importantes. O mercado em que está, a concorrência que tem nesse mesmo mercado e a forma como o quer fazer. Portanto, a vontade não chega. A forma como o quer fazer é importante. Ou seja, a Walmart neste momento se calhar podia vender mais, podia ter um crescimento diferente, mas se calhar dentro de 10 anos não tinha a sustentabilidade que poderá ter. Porque mais vale subir um degrau de 1 centímetro todos os anos do que subir um de 5 centímetros e depois outro de 3 e depois no ano a seguir cair 6. Portanto, nós achamos que o passo a passo, fazer as coisas com pés e cabeça, começar a casa pelos alicerces e tem a sua... Agora, eu dar conselhos às pessoas nesse sentido, isso depende muito das dores de cada empresa. Então, mas fazer isto de outra forma. Ao longo da tua vida, deves ter levado uma porrada de conselhos. Muita gente a opinar que devias fazer isto, devias fazer aquilo, porque o mercado isto, porque o mercado aquilo, porque o cliente de coisa, não sei o quê. Qual é que foi o pior conselho que te deram até hoje, que se tu tivesses seguido tinhas-te rebentado tudo? Olha, eu acho que o pior conselho é tomares uma decisão depois de ouvir uma pessoa. Seja opinião muito positiva, seja opinião negativa, seja qual for a opinião que te vão dar, se tu tomares uma decisão com base noutra pessoa, sem filtrares e sem olhares para o tudo e não para a parte, não consegues tomar decisões. Um responsável de uma empresa tem que fazer uma coisa que é muito importante, tem que sair da sua personagem enquanto pessoa e tem que pensar na empresa em primeiro lugar. E o problema de muitas empresas em Portugal é que o empresário é a empresa. Ok? Portanto, a minha função dentro do Walmart não sou eu enquanto pessoa. Eu tenho que sair da minha função enquanto pessoa, eu tenho que se deixar ser eu enquanto pessoa e exercer a minha função dentro da empresa, trazendo para a empresa como aditivo aquilo que eu sou como pessoa. Agora, eu não posso pensar que a empresa sou eu ou eu sou a empresa. Seja uma empresa de 100 pessoas, 200 ou 500. Portanto, eu acho que nós, nesse sentido, é importante que as pessoas entendam que a opinião dos colaboradores é fundamental, a opinião do cliente é fundamental, o tirar feedback disso é fundamental e depois pegar naquilo tudo, maturar, pensar, horas de sono muito mal dormidas e depois tomar as decisões mais corretas possível. Essas são os pontos que eu acho que são fundamentais. Ou seja, não se precipitar. O custo de precipitação numa empresa pode ser muito caro. Muito caro, sim, especialmente na posição em que tu já tens. Muito caro. Sim. Ok. Continuamos a conversa em off a comer o leitãozinho. É isso. Portanto, olha, João Paulo, um gosto, mais uma vez, não só por estarmos já a trabalhar em conjunto há 2 anos e qualquer coisa, ou o que é, mas especialmente por teres tirado tempo ou estar a investir tempo nesta conversa. E eu sei que tu e câmaras não curtes muito estas cenas. Eu não gosto das luzes da ribalta, eu prefiro estar no escuro. Não curtes estas cenas, mas mesmo assim, por simpatia, vieste aqui e tiveste a partilhar o teu conhecimento sobre... Estive a partilhar a minha opinião.
Pronto, aqui faz parte do teu conhecimento também sobre isto. Muito agradecido por isto. Obrigado, não. E devemos ter outros episódios também a aprofundar outros temas. Isso. Muito Sempre agradecido. bem-vindo, é sempre bem-vindo. Muito agradecido. Sempre bem-vindo. Muito agradecido. Muito agradecido. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.